Fernando Parente. E aí, beleza? Vamos lá dar um tapa na peruca? Bora. Valeu. Galera, eu tô aqui com Fernando de Carvalho Parente Júnior, é o nome dele. Meu filho, obrigado aí, viu, pela presença. Valeu, Desde já quero agradecer. Deixa eu só destrinchar aqui esse cara. Professor de Departamento de Letras, Libras e Estudos Surdos na UFC, mestre em Estudos da Tradução na UFC, especialista em Libras e Ensino e Tradução na Facete, é isso? E bacharel em língua inglesa. Na US, Alpice e Ferrapilce. A Pilce é a Associação de Profissionais Intérpretes de Língua de Sinais aqui do Ceará, e a Febrapilce é a Federação Brasileira de Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais do Brasil. Né? Galera, traduzindo tudo, o homem é tipo um gênio, sabe? Deixa eu guardar isso aqui, deixa eu guardar aqui minha coisa aqui. Já conheço o Júnior, já tem uns 30, 50 anos. 50 anos porque a gente não tem 50 anos, né? Tem uns 30 ou mais, né? Galera, o Júnior, ele faz um trabalho muito bacana. Ele trabalha com Libras, né? Libras é linguagem ou é língua de sinais? Como é que fala? É a primeira coisa que a gente precisa estabelecer, é língua. Né? É uma língua de sinais, ela foi reconhecida em 2002, legalmente, oficialmente aqui no Brasil, mas ela veio muito antes disso. Então, desde que Dom Pedro chegou aqui, já existia a língua de sinais brasileira, e ela foi evoluindo com o tempo. Só recentemente ela foi reconhecida através de uma lei. Né? Então, a partir disso, a partir do ano 2002, a gente teve um boom assim, de cursos de Libras, porque à medida que o governo reconhece como a língua de expressão da comunidade surda, aí existe uma série de investimentos que passam a ser dedicados a essa comunidade, ao reconhecimento da língua, o fomento do uso da língua, mas ela já existe há muito tempo. A língua natural, como o português, como o inglês, tem gramática própria, tem sintaxe própria, fonologia, esses níveis de análise que a gente tem todos em português, ou inglês, ou francês. Hoje, só te interrompendo aqui, hoje a linguagem de sinais, né? Língua de sinais, desculpa. Ela tipo, se eu falo o oi aqui em português, ele é o oi em qualquer canto do mundo, ou existe uma diferença? Ou tipo, em cada país se fala uma língua de sinais diferente? Em cada país, na verdade, assim, as regiões falam línguas de sinais diferentes. Né? Alguns países compartilham a mesma língua de sinais. É o caso dos Estados Unidos e Canadá. Eles falam a American Sign Language, que é a ASL. E compartilham também a língua oral, que é o inglês, né? Pelo menos parte, porque parte do Canadá fala francês também. Mas, de um modo geral, eles compartilham o inglês e compartilham a ASL. Mas o Brasil e Portugal não compartilham a mesma língua de sinais. A gente compartilha a língua oral, que é o português, mas a gente não compartilha a mesma língua de sinais, então é bem diferente. E se a gente fosse comparar, a língua de sinais brasileira é mais parecida com a americana, porque ambos vieram da língua francesa de sinais, do que a língua portuguesa. O português, a linguagem de sinais de português, ela veio a partir dos franceses? A nossa, sim. A nossa que veio a partir dos franceses. A deles tiveram outras línguas por trás. Talvez o próprio Portugal. Nunca pesquisei para saber. Aí, hoje, atualmente, tu dá aula na UFC, né? Aula de linguística, que já é um estudo das línguas. Exato. Né? É um estudo que ele não é específico de uma língua. A linguística não
pode não ser específico de uma língua, ou seja, linguística geral. Você pode estudar teorias linguísticas, pode estudar como é que uma pessoa adquire uma língua, como é que uma pessoa aprende uma língua, por que as pessoas esquecem a língua, por que as pessoas têm dificuldade em pronunciar ou expressar uma língua. Você pode estudar isso tudo. Ou você pode também ter uma área da linguística que é mais aplicada a uma língua específica. Existe a linguística da Libras, aí você vai estudar os níveis de análise, né? Fonética, fonologia, e sim, tem fonética e fonologia, muita gente acha que é só para língua oral. Fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, pragmática, etc. Aí você estuda. Tipo, é aula de linguística em Libras. E as aulas são em Libras, porque o curso é voltado para quem? Basicamente para surdos, mas tem geralmente a metade de surdos, metade de ouvintes, assim, bem... E como é que está o cenário hoje aqui no Ceará, no Brasil, com relação à aceitação dessa... Ainda existe um preconceito com a pessoa que ela é surda, nível de como é que eu posso dizer assim, de acessibilidade dessas pessoas, como é que funciona? Tem melhorado. O que eu poderia dizer é que tem melhorado, mas ainda assim tem muitas barreiras em relação ao surdo ou a capacidade de um surdo, né? Por ele falar outra língua. É até uma coisa que eu gosto de, digamos assim, dizer, às vezes eu estou com um amigo surdo e não estou conversando com ele, e aí as pessoas não sabem que ele é surdo, e alguém nos aborda para perguntar alguma coisa, e às vezes se dirige primeiramente a mim, ou às vezes se dirige primeiramente a ele. Quando as pessoas se dirigem ao meu amigo, eu geralmente falo assim: olha, ele não fala português, você quer que eu traduza para você? E aí a pessoa geralmente olha assim com um ar meio de encantamento, porque brasileiro adora estrangeiro, né? Adora o gringo, né? Aí fala assim: ele não fala português? Não fala português, você quer que eu traduza? Aí a pessoa faz a pergunta e eu passo para a língua de sinais, e a pessoa dá um choque, assim, como assim? Não, ele fala outra língua, ele fala Libras. E aí o olhar da pessoa meio que muda. Se eu falasse primeiro que ela era surda, a pessoa geralmente, às vezes, deixa de falar com ela e começa a perguntar as coisas para mim. Ou então ela tem um olhar assim, meio condescendente: ai meu Deus, coitada, é surdo. E quando eu falo só que ele não fala português, a pessoa entende que ele fala outra língua e fica meio curiosa. Mas se assusta quando é Libras, né? Libras e tal. Então geralmente faço isso. Tu tá estudando... Eu lembro que a gente fez o primeiro curso, não foi? Lá na igreja, lá no João 23, na igreja católica, né? Teve sim, comecei na Pastoral do Surdo. Pastoral do Surdo. Acho que vamos botar aí uns 15 anos. Eu acho que foi exatamente 15 anos. Um pouco mais. Um pouco mais. Eu tinha uns 13, 14 anos, eu não lembro bem, mas eu tinha por essa idade. Aí o Joaci, né, que é um amigo que a gente tem em comum, ele deu uma oficina de Libras durante... era aquela coisa bem introdutória, porque não se tinha material, não se tinha... Era um negócio bem mesmo, básico do básico mesmo. Era e pra não morrer de fome. Tipo aquela brincadeira que a gente faz. Tipo, você não morrer de fome em Libras, mas que me fez adquirir foi o contato fora daquilo ali, né? Tanto o Joaci frequentava muito a minha casa, como tinha outros surdos que também frequentavam a minha casa, e eu também os visitava. Comecei a participar da Pastoral do Surdo, né? Passei 10 anos, né? Passei 10 anos na Pastoral do Surdo, e quando eu estava na Pastoral do Surdo, que eu traduzia as missas, eu também estava na faculdade. Minha faculdade é de tradução, né? É do inglês, mas é de tradução. Então eu via muita teoria da tradução e eu ficava: e como é que funciona esse Libras? Como é que eu faço isso aqui? Qual parte se aplica? Qual parte é diferente? Tal? Então eu passei minha faculdade toda pensando nisso. Isso me ajudou bastante, tanto de entender melhor como a Libras funcionava, como entender como fazer traduções e interpretações para Libras. Então não foi um curso formal assim,
mas foi através do contato, que é uma maneira muito válida também de se aprender uma língua, né? Quando você tem a oportunidade de ter contato. De ter contato, acho que é uma das principais. Além de se comunicar em Libras, tu fala inglês, um pouco de espanhol, um pouco de francês. Não, eu só falaria que eu falo inglês. Mas eu não me arrisco a dizer que eu falo essas outras línguas. Ele está sendo modesto. Não. E assim, agora é muito interessante quando eu vejo muita gente que morou nos Estados Unidos durante muitos anos e elas, quando a gente pergunta para ela, minha curiosidade, hoje você pensa em português ou em inglês? Aí agora eu te pergunto, assim, depois de tanto tempo, de tanta convivência, hoje como é que é pensar em Libras, né? E como é que é a tua mente, assim, porque você é um cara que vive 24 horas Libras, né? Vamos ter por isso, né? Então como é que é hoje, como é que é pensar com as mãos, né? Muita gente se pergunta assim, como é que o surdo pensa, né? Porque a gente tem uma vozinha que regula o nosso pensamento, né? Dependendo da língua que você fala, ela é inglês ou é francês ou português. E o surdo tem a mesma coisa com a língua de sinais, né? Então, eu penso mais em Libras, principalmente quando estou em situações que envolvem espaço. Por exemplo, eu quero fazer um mapa mental de que eu preciso fazer. Aí eu tenho a farmácia, e tenho uma padaria, e tenho uma igreja, e eu costumo estabelecer elas no espaço e tentar visualizar o que é mais perto de que eu vou para essa, depois para essa, depois para essa. Então isso me ajuda um pouco a estabelecer o meu pensamento, assim. E quando eu estou dando aula em Libras, então se você não traz essa estrutura da língua de sinais, o surdo não vai entender, né? Porque a estrutura gramatical é um pouco diferente. Só para dar um exemplo, assim, a Libra se comporta muito como um japonês. Você fala uma estrutura tópico-comentário. Você fala do que você está falando e depois você comenta sobre aquilo. Então você fala, meu irmão, festa de casamento, eu vou. E aí eu vou, vai ser na praia, sei lá. E aí você tece um comentário sobre um tópico que você estabeleceu. Né? É a estrutura da Libras. E outra coisa que é engraçada, assim, que é típico da Libras, é que a negação, que para a nossa língua geralmente vem no começo, eu não quero fazer isso, eu não quero, não posso, ela geralmente vem no final da frase, na Libras. Então você fala uma frase toda e no final você fala, não é. Então assim, não pode. Isso é muito comum na língua de sinais. Então, para deixar ela mais para respeitar a própria gramática da língua de sinais, você tem que levar isso em consideração. Então você pensa em Libras também, né? Às vezes sim. Quando estou envolvido numa situação comunicativa de língua de sinais, você tem que pensar você não pode ficar se traduzindo ao mesmo tempo, até porque automatiza, né? Tudo na vida começa a se automatizar, e as línguas também. A gente não imagina se um professor de inglês passasse o dia se traduzindo, né? Ele pensa em português, pensa em inglês, depois expressa, pensa em português. Então tem uma hora que isso automatiza e você já dá conta das estruturas, tudo meio que na hora, você não se percebe, né? Show. Meu filho, muito obrigado, nosso tempo é curtinho. Valeu. Certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá certo? Vamos fazer uma tradução simultânea aí? Bora. Vamos lá. Eu vou lá, vou falando aqui, tu vai... agora tem um desafio. Eu vou falar aqui e o Fernando vai fazer uma tradução simultânea em Libras. Beleza? Tá certo. Valendo? Prepara, aqueceu a mão aí. Vamos lá. Galera, estamos finalizando essa entrevista aqui. Quem esteve hoje foi o Fernando Parente. O cara é um gênio das Libras. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Você curte, compartilha, marca seus amigos aí. Foi muito interessante, foi muito bacana o que aconteceu hoje, tá certo? Isso vai abrir portas, vai abrir mente das pessoas. Quero desde já agradecer ao Fernando por ter vindo aqui e deixo com ele as considerações finais.
Ele disse que eu sou muito lindo, nunca tinha visto uma pessoa tão linda quanto eu. E sempre que puder pode chamar ele, tá bom? Valeu, obrigado. Valeu, um abraço.